no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olá, para você que me assiste a partir de agora pelo canal 23 Star News, essa é uma programação do Ministério Fonte de Vida, e eu sou a pastora Cristina. Quero estar mais uma vez entrando no seu lar com uma porção da palavra de Deus. Nós temos algo preparado para você nesta tarde. A cada dia que nós pregamos uma porção da palavra de Deus, isso vai sendo acrescentado na nossa vida, no nosso coração, e nós podemos comer um pouco da palavra do Senhor, né? Porque o alimento, ele não é só para o corpo. Nós temos também que nos alimentar do alimento espiritual, o alimento que faz bem para a alma, faz bem para o nosso espírito. Então, para você, eu quero que você continue conosco, nos assistindo neste momento tão precioso da palavra do Senhor. A nossa igreja, o Ministério Fonte de Vida, está situada na rua Antônio Veronese, 730, e você pode estar participando de cada culto que nós temos lá, às quintas, às 20 horas, e também no domingo, às 19h30. E atualmente nós estamos numa campanha de 40 dias de oração, de jejum, de intercessão no templo, das 8, né, às 9 da noite. E você pode também estar participando conosco. Mas agora vamos à palavra do Senhor. A cada dia que eu me deparo com a palavra do Senhor, isso alegra muito o meu coração, porque não tem como ficarmos indiferentes quando ouvimos a palavra do Senhor. Eu quero neste momento estar lendo um texto do livro de Isaías. Isaías é um profeta muito bom, um profeta maravilhoso, um profeta que escreveu coisas lindíssimas, palavras proféticas para a nossa vida. E esse texto que eu vou ler para você está no capítulo 43, que fala a respeito da escolha de Israel como nação. A escolha de Israel como chamados de Deus, como pessoas que estavam sendo ajuntadas para Deus. Então o texto diz o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amados, eu quero parar aqui um pouquinho já no versículo 1 deste texto de Isaías e quero chamar a atenção para algumas palavras que estão no versículo 1 que eu acabo de ler. A palavra diz para Israel que ele foi criado por Deus, né? Ele foi formado pelo Senhor, e que também ele foi remido. O Senhor remiu a nação de Israel e a chamou pelo nome e disse: tu és meu. Então, amados, nós vemos aqui algo que Deus faz com as nossas vidas, com cada um de nós, porque você entende que Deus criou você, que você é uma criatura de Deus, que você foi formado no ventre da sua mãe por Deus. Da mesma forma que Deus criou um povo, criou uma nação,
Ele criou você, Ele formou você. E a palavra ainda diz mais, Ele salvou. Quando Deus preparou o seu Filho Jesus para vir ao mundo, Ele fazia um plano para remir, para salvar, para resgatar a nossa vida. Ele diz aqui, fui eu que te remi, então não temas, não tenhas medo, não temas nada, porque eu, Senhor teu Deus, te remi, eu te salvei, e mais, eu te chamei pelo nome. Amados, é muito importante nós entendermos que Deus nos conhece na profundidade do nosso coração. Quando você fala com Deus, Ele sabe exatamente quem está falando com Ele. Então, quando Cristina fala com Deus, Ele sabe que a Cristina, né, aquela que mora ali em tal lugar, o meu endereço, o meu sentimento, o meu coração, a minha família, Ele sabe com quem está falando. Ele nos conhece pelo nome. Da mesma forma que Ele conhece o teu nome, Ele conhece cada um de nós a quem Ele criou. E principalmente quando nós já fomos resgatados por Jesus, Ele conhece pelo nome e Ele diz, olha, tu és meu, né? Tu és meu, eu te gerei, eu te criei, eu te formei, tu és meu. Nós somos criados por Deus e depois, através de Cristo, nos tornamos filhos, nos tornamos coparticipantes deste reino, o reino de Deus. Então, continuando aqui a palavra do Senhor, no versículo 2, o texto de Isaías, o profeta, quer falar conosco através da palavra de Deus neste momento. Ele diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Então aqui nós vemos situações difíceis que Deus estava colocando para Israel. Deus estava dizendo, olha, vocês terão dificuldades, vocês vão passar um caminho muitas vezes doloroso, muitas vezes circunstancialmente enfrentarão lutas, batalhas, problemas no dia a dia. Mas Ele diz, quando vocês passarem pelas águas, quem estará contigo? Ele diz, eu estarei contigo. Eu que te formei, eu que te criei, eu que te conheço, eu que te chamei, você é meu, então eu vou estar contigo quando passares pelas águas. Quando passares pelos rios, as águas dos rios não vão te afogar, não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, você não será queimado, você será resguardado de tudo aquilo que possa ter risco, perigo contra a tua vida. Amados, nós vemos aqui uma promessa, a guarda do Senhor, né? A palavra de Deus diz no Salmo 91 que nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo e descansarmos à sua sombra. E aqui o Senhor promete isso, olha, eu vou guardar Israel, eu vou guardar essa nação que é minha, que eu criei, que eu resgatei, que eu remi, que eu chamei pelo nome, e que ela é minha. Então é isso que Ele faz hoje com o novo Israel de Deus, que somos nós, somos a igreja de Cristo. Então você que faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor na face da terra, você tem uma promessa, você tem a promessa de ser guardado, de estar debaixo da presença do Senhor, sendo guardado. Eu estarei contigo na dificuldade, eu estarei contigo quando você passar por momentos tão difíceis que parece que está sendo queimado, sendo submerso pelas águas, quando parece que a situação quer nos engolir vivos. Então Deus diz, olha, eu estarei contigo, eu estarei para te livrar, as águas não vão te submergir, o fogo não vai te queimar, né? Os rios não vão te afogar, porque eu estarei contigo, nenhuma chama arderá
em ti. Então a nação de Israel, ela tinha privilégios por ser uma nação escolhida pelo Senhor. E hoje nós, como filhos, somos privilegiados também, por termos sido chamados pelo Senhor, chamados para uma realidade espiritual. Você deve viver uma realidade espiritual, chamado por Deus, chamado pelo Senhor. Agora vamos ver por que é que Deus faz isso, por que é que Ele nos guarda. O versículo 3 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Então veja bem, Deus, por que Deus nos guarda? Por que Deus faz essa promessa para Israel e eu creio para cada um de nós? Ele faz isso exatamente porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele diz: porque eu sou o teu Senhor, porque eu sou o teu Deus, porque eu sou o Santo de Israel, o teu Salvador. Então nós vemos aqui uma promessa e a explicação de por que é que Ele faz isso, por que é que Ele nos promete isso. Se Ele é o nosso Criador, Ele tem interesse pela vida dos seus filhos. Se Ele é o nosso Criador e Salvador, Ele tem interesse pelo seu povo, de ajudar, de prover as nossas necessidades do dia a dia. Talvez você que me assiste esteja passando aí uma necessidade. Muitas vezes nós entramos num período de dificuldades, às vezes na finança, às vezes no trabalho, às vezes na escola, às vezes na família, nos relacionamentos, nas amizades, na igreja, nos ministérios, não sei. Mas eu creio que todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por tempestades na nossa vida. E Deus diz: olha, a tempestade não vai te levar, né? O fogo não vai te queimar, os rios não vão te submergir, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo e eu te guardo. Eu estou aqui para te guardar. E então, veja bem, o versículo 4 eu quero ler: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei então os homens por ti, e os povos pela tua alma. Que lindo, né? Nós vemos aqui Deus dizendo para a nação de Israel, que era uma escolhida, uma nação chamada para viver na guarda, debaixo da guarda do Senhor. Ele diz: olha, vocês são preciosos aos meus olhos, e eu te amei, né? Ele está fazendo uma declaração de amor para o seu povo. Deus dizendo: eu te amei, eu cheguei a dar outros povos. Nós sabemos pela história bíblica que Israel derrotou todos os seus inimigos durante aquela caminhada no deserto. Enquanto Israel caminhava para a terra prometida, para Canaã, na saída do Egito, né? O Egito era o lugar da escravidão, o Egito era o lugar do domínio de Faraó, o Egito era um lugar onde eles eram tidos como escravos. Israel estava ali debaixo de um domínio de Faraó, eram escravos. E Deus então chama Moisés para resgatar esse povo, para resgatar e trazer para uma terra que manava leite e mel, que manava todas as coisas boas que eles teriam como viver sem serem escravos. E então Deus diz: olha, durante esta caminhada eu dei povos por ti, eu dei os teus inimigos nas tuas mãos, eu separei nações inimigas e coloquei longe de vocês. Então ele diz: sabe por quê? Porque eu te amei. Ele continua nos amando hoje, né? Nós, como um novo povo, um novo Israel, continuamos sendo resgatados, remidos, salvos, libertos, curados, e temos a guarda do Senhor, porque Ele nos ama. Então, amados, se você não se sente amado,
Talvez você diga, olha, eu não sou amado pelos meus pais, eu não sou amado pelos meus filhos, não sei. Não sou amado pela minha esposa, não sou amada, a esposa dizendo, olha, meu marido não me ama. Eu não sei o que é que você está questionando neste momento, mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, Deus jamais abandonaria um filho dele. Ele diz, eu te amei, eu te amo, né? Eu quero estar próximo de você, eu quero te ajudar nos momentos de grandes lutas e, claro, nos momentos de alegria também. Esse é um povo resgatado, esse é um povo remido. Então eu quero declarar o meu amor para com o meu povo, diz o Senhor. E ele diz ainda mais, não temas, pois, porque eu estou contigo. Eu trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Então veja bem, olha as palavras que nós já vimos importantes neste texto. Ele nos criou, formou, remiu, salvou, libertou, ele nos chamou, ele nos amou, e agora este versículo aqui diz que ele ajunta o seu povo. Ele traz o seu povo para junto dele, ele ajunta o seu povo. Ele diz, eu quero que vocês estejam próximos, eu vou ajuntar o meu povo, eu vou trazer desde o Oriente, né? Eu vou ajuntar desde o Ocidente, eu direi ao Norte, dá os meus filhos, eu direi ao Sul, não retenhas, trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Essa promessa é uma promessa muito séria e que isso provavelmente vai acontecer plenamente nos finais dos tempos. Deus quer reunir, Deus quer trazer para junto dele todo o seu povo. Eu creio que no milênio, né? Para quem conhece um pouco da palavra de Deus, um pouco da palavra profética do Apocalipse, sabe que vai existir um tempo quando nós estaremos reinando com Cristo na terra. Então eu creio que este tempo é o tempo que essa palavra profética vai se concretizar plenamente, onde os filhos de Deus virão do norte, do sul, das extremidades da terra, para se ajuntarem, para estarem plenamente em contato com o seu Deus, com o Senhor Jesus, para um reino eterno. Então, amados, como é importante nós entendermos o plano de Deus, o plano da salvação. Como é importante entendermos que Deus, Ele quer reunir os seus filhos na face da terra. Ele quer que o seu Espírito Santo venha e habite com cada um. Ele quer fazer uma obra maravilhosa na vida do ser humano. Ele quer tirá-lo das trevas. Ele quer tirar o homem das trevas e colocá-lo na luz. E quando nós falamos de luz, nós falamos do Senhor Jesus. Não tem como estarmos na luz, a não ser através de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a luz do mundo, né? Ele é o alimento. Então não tem como nós nos achegarmos a este reino sem passarmos por Cristo Jesus. Ele é o nosso libertador. Então a palavra de Deus Deus quer ajuntar o seu povo, porque Ele ama o seu povo. Todos os que são chamados pelo meu nome, e aqueles que eu criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. São estes que Ele vai chamar, aqueles que Ele criou, aqueles que Ele chamou pelo nome, que Ele criou para a sua glória, que Ele formou para que fosse povo dele. Amados, muitas vezes alguém pode até se questionar, por que será que nós fomos criados? Qual é o plano para a nossa vida nesta terra? Qual é a intenção de Deus, já que Ele é o Criador, já que Ele é aquele que forma,
que cria, que gera, é o responsável pela vida. Por que nós fomos criados? Por que nós fomos trazidos a esta terra? Como seres humanos que somos, que pensamos, sentimos, que meditamos, que fazemos da nossa vida, do nosso dia a dia, um contato com o mundo. Por que será que Ele me criou? E aqui Ele respondeu neste versículo 7, eu os criei para a minha glória. A palavra do Senhor é clara, nós fomos criados para a glória do Senhor. E aí você pode então se perguntar, eu estou glorificando o meu Deus com a minha vida? Como tem sido a minha vida? Eu glorifico o Senhor Deus com as minhas atitudes? Eu glorifico ao Senhor da minha vida com a minha família, com a minha casa, com o meu coração, com a minha fala, com as minhas palavras, com os meus pensamentos? Eu glorifico ao Senhor? Eu estou cumprindo aquilo, o motivo pelo qual eu fui criado, o motivo pelo qual eu fui chamado por Deus? Eu estou cumprindo? Para glorificar a Deus foi que você veio a esta terra, foi que você veio para este mundo, para glorificar o teu Senhor, o teu Salvador, aquele que conhece tudo da sua vida. E aí, continuando o texto, vamos ler mais um pouco, diz assim: trazei o povo cego que tem olhos, trazei os surdos que têm ouvidos, mas não estão me ouvindo, ele diz, né? Os cegos que têm olhos, mas não estão me vendo. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. E aí no versículo 10, Isaías diz assim, através, das palavras do Senhor: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha a afirmação de Isaías, trazendo o coração de Deus para a nossa vida. Ele diz, olha, vocês serão as minhas testemunhas nesta terra. Vocês estão aqui para que vocês creiam em Deus, para que vocês saibam, para que vocês entendam uma coisa só, que antes de mim não houve Deus nenhum, que depois de mim não haverá Deus nenhum. Então, amados, inclusive aqui, nós lemos neste versículo que quando ele se refere a outros deuses, está aqui com letra minúscula. E quando nós nos referimos a Deus, o Criador, na Bíblia, está escrito com letra maiúscula, né? Os outros deuses, ele diz, não existiram antes de mim e nem vão existir depois de mim, porque eu sou o verdadeiro Deus, o Criador, o Senhor, o resgatador do meu povo, o libertador de Israel e de todo o povo que veio após a salvação em Cristo Jesus. Então veja bem, nós estamos aqui para quê? Para o louvor da glória do Senhor, para que nós saibamos quem é Deus, para que a gente creia em Deus, para que nós entendamos a posição de Deus. Antes dele não houve nenhum Deus e depois dele não haverá. Então, amados, só existe um Deus verdadeiro, só existe um Deus único, o qual nós podemos nos curvar diante dele. Quantas pessoas, debaixo de um engano, se curvam a outros deuses, se curvam diante de um Deus que não fala, que não ouve a sua oração, se curva diante de um Deus que não pode curar, não pode salvar, não pode libertar.
Então, se você, amado, amada que me ouve neste momento, se você se curvar diante de um Deus, que seja o Deus verdadeiro, que seja o Deus da promessa, o Deus que nos guarda, que nos orienta, né? E continuando aqui, para nós encerrarmos com essas palavras, diz assim o texto: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Estas palavras são palavras de Deus dadas para o profeta Isaías. Deus dizendo: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas e eu sou Deus, diz o Senhor. E o último versículo que eu quero deixar para você nesta tarde: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Então, amados, são promessas do Senhor. É a vida de Deus que está sendo oferecida para você que me ouve neste momento, nesta programação, este programa da Star News, canal 23. Você receba no seu coração, e se Deus quiser operar, abra o seu coração e deixa, porque Ele diz: operando eu, quem impedirá? Então não relute, não resista ao chamado, não resista à proteção, não resista aos ensinos, não resista a uma fé verdadeira, genuína, num Deus santo, poderoso, verdadeiro. Amém? Eu quero orar neste momento com você e abençoar a sua casa, a sua vida, o seu coração, a sua família. Deus querido, Deus amado, eu te louvo, Senhor, neste momento, e entrando no lar de cada pessoa que me assiste, que me ouve através desta programação, eu ministro a tua paz, eu ministro a tua cura. Os enfermos sejam curados, os oprimidos sejam libertos, aqueles que estão entristecidos fiquem alegres, e que o amor de Deus possa cobri-los, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e até a próxima programação. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas.